O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. And here's a very interesting question. Dr. Smith, do you know the work of Brazilian philosopher Olavo de Carvalho? Indeed I do, and I must say, the more I learn about Olavo de Carvalho, the more deeply impressed I am of him, not only as a philosopher, but as a... It's so hard to find the right word, because whatever word comes to my mind, it's insufficient. Uma das coisas mais importantes da física é tu saber que é impossível criar algo do nada e também o contrário. Mas agora vamos supor que o universo sempre teve um começo, então de alguma forma tem uma forma de criar algo do nada. Faz menos de um século que é comprovado que tudo é formado por átomo. Átomo no latim significa não divisível. Por mais que hoje em dia tudo que você precise seja de uma usina elétrica, eu não recomendo você tentar dividir o átomo. Matéria física é formada por átomo. Átomo é formado por próton e nêutron. Nas partículas subatômicas tem as 4 leis fundamentais da natureza atuando sobre elas. Força gravitacional, força forte, força fraca e a força magnética. Agora vamos falar sobre um livro e um ator que ninguém conhece, Wolfgang Schmidt, que escreveu o livro Efeito Ilha. Nesse livro ele refuta a teoria da relatividade de Albert Einstein. Vamos supor que as partículas da gravidade existem. Agora vamos supor que as coisas só caem porque caem pelo motivo de 70 entre 80 dessas partículas serem sugadas e diminuídas pelo núcleo da Terra entre toda a massa da Terra. Isso explica a diferença entre a gravitação entre a Terra e entre outros, planetas. Se quiser mais informação, eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo para você entender melhor. Vamos supor que a gente inventa uma máquina que vai contra a lei de Lavoisier. Essa máquina você pode fazer nada existir ou tudo existir a partir do nada. A escolha em multiplicar ou aumentar o tamanho do átomo, a escolha é sua. O Sol ele solta neutrinos. Boa parte dos neutrinos daqui, que saem do Sol, chegam aqui na Terra com outro tipo de neutrino. Tudo que a gente precisaria fazer é criar algum tipo de máquina para fazer algum tipo de neutrino interagir com algum tipo de neutrino, fazendo ele se transformar em algum tipo de neutrino dentro de algum tipo de átomo e logo assim o átomo crescer, fazendo com que interaja com mais neutrinos. Eu acho que deu pra entender mais ou menos. Uma outra coisa interessante a chegar a essa lógica é imaginar duas coisas. A primeira é a equação de Einstein e a segunda é o paradoxo de informação de buraco negro. Essa é a equação mais famosa da física. Ela diz que caso você calcular a massa vezes a aceleração ao quadrado, você descobre o valor da energia. Agora vamos pensar um pouco diferente. M igual a E vezes C ao quadrado. Agora vamos falar sobre o segundo que eu tinha dito antes. Esse se refere a um buraco negro. Tudo que um buraco negro estaria sugando, ele estaria sugando um tipo de informação. Mas não esse tipo de informação que você está acostumado. Eu digo informação atômica, spin e por aí vai. Informação da matéria. Logo em algum momento daqui zilhões de anos, algum buraco negro vai morrer. Sim, buracos negros morrem. Caso você não saiba. Um dos maiores problemas seria para onde vai toda essa informação ou energia que esse buraco negro suga quando ele morre. Uma solução meio estranha que resolvem para isso é dizer que existe buraco de minhoca, mas buraco de minhoca não é totalmente comprovado que exista. E também que isso é um pouco de modo, como eu posso dizer, preguiçoso em tentar resolver alguma coisa. Logo colocar um buraco de minhoca ali no meio e simplesmente, pum, para onde vai tudo isso? Não? Acontecer. E sobre o conceito de antes de criar matéria a partir da luz, vamos falar da segunda lei de Newton, que sinceramente é a que eu mais gosto. Ao invés de a gente pensar F igual a ma, vamos pensar m igual a F vezes a. De alguma forma ou de outra, força e aceleração criam a massa. E tem uma forma para fazer isso. Se você pensou em energia, parabéns, você acertou, mas especificamente energia do vácuo quântico. O físico Igor Sokolov iniciou há pouco tempo um experimento para fazer no vácuo quântico para criar energia e antimatéria a partir do nada. Em certas ocasiões, o vácuo quântico, de alguma forma ou de outra, de uma forma misteriosa, cria energia a mais. E é isso que eles estão tentando fazer. Energia a partir
do além. E de qual modo a gente poderia calcular essa energia de forma de equação? Exatamente, você acertou. M igual a F vezes A. O Bill Gates é um dos bilionários que mais procura problemas socioambientais para resolver. Uma das coisas que ele pretende fazer é transformar a energia nuclear em energia do futuro. Em uma coisa a gente precisa ser sincero, a energia do mundo tá acabando, pessoas estão nascendo cada vez mais, todo mundo está ficando cada vez mais pobre, e como a gente poderia resolver isso? Em um filme muito bom na Netflix, The Cloverfield Paradox, faz referência a esse tipo de coisa. Eu recomendo, é muito bom. A ideia de Jeff Bezos para resolver esse tipo de coisa é usar a energia das estrelas. Isso leva à escala de Cadaverse, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E agora o último, mas não menos importante, é Elon Musk. Ele de preferência pretende resolver esse tipo de problemas socioambientais com a Starlink. Por fim, depois de eu falar sobre tudo isso, eu acho que a gente pode ir pro próximo capítulo. As escalas de Cadaverse são divididas em 4 escalas. A primeira são as sociedades que só conseguem ter energia com o próprio planeta. A segunda seria as sociedades que conseguem ter energia com as estrelas. A terceira seria as que teriam a capacidade de ter de todas as estrelas do próprio universo. E por fim, a quarta e a mais interessante e muito exagerada são as sociedades que conseguem ter energia extraída do universo inteiro. Até o momento a gente é considerado na escala 0,75, o que não se compara a nada a 4. Aqui fica a pergunta, o que mais a gente teria para evoluir quando chegasse na quarta escala? A minha proposta para esse tipo de coisa seria criar novos elementos químicos, como se você criasse um vírus em algum laboratório. Logo a gente tem 118 elementos químicos na tabela. Até o momento eu creio que a gente já teria evoluído bastante em questão de tecnologia com 118 elementos, mas imagina criar infinitos elementos. Eu já pensei uma vez sobre isso vai ser importante, mas só que não agora. Em uma coisa a gente precisa ser sincero, a cada uma resposta na ciência surgem 2 novas perguntas. Agora, diante de tudo que eu falei, eu preciso de muito mais prova. E é isso que a gente vai fazer agora. Recapitulando tudo que eu falei até agora sobre E igual a mc ao quadrado e também F igual a m vezes A, eu vou dar uma breve resposta. Dentre essas duas se encaixando, eu troquei a ordem e de uma forma ou de outra, secretamente, essas duas criariam a massa, ou seja, de alguma forma, aquele filme de ficção que aumenta a pessoa. E antes de tudo, de entregar as provas, eu vou falar sobre algo muito interessante antes. Viagem no tempo, caso você não tenha percebido que eu tava me referindo disso até agora. Supondo aqui, eu só tava falando até agora de massa, força e energia infinita. Mas tem uma coisa que faltou e quase ninguém percebeu: a aceleração. O paradoxo dos gêmeos fala que quanto mais uma pessoa estiver se movendo à velocidade da luz, menor o tempo passa para ela. Então vamos pensar aqui, se alguma pessoa estiver na velocidade da luz, logo ela vai ser desentregada. Ah, vocês entenderam. Tudo que tem massa no universo é impossível de alcançar ou chegar à velocidade da luz, ou até mesmo ultrapassar. Mas agora vamos pensar aqui. Massa e força infinita você teria. O que mais poderia te impedir? E isso a gente não tá quebrando uma lei da física. A gente tá de fato, recompondo tudo. Ao invés de a gente imaginar o espaço-tempo como 4 dimensões, vamos imaginar o espaço-tempo como um número perfeito igual a π. Esse é o espaço e esse é o tempo. Quanto mais rápido o seu espaço se moveria, mais devagar o seu tempo passaria. E também o contrário. Mas o que significaria o contrário? Isso daí eu já não sei responder. Bom, mas agora que eu já recapitulei tudo sobre viagem no tempo e coisas infinitas, eu acho que a gente pode ir para a parte das provas agora. Dessa vez de verdade. O livro de Wolfgang Schmidt diz que a força da gravidade pode se referir como uma onda e também uma partícula. Logo assim, agora eu vou me referir à luz. A luz por muito tempo foi duvidada se seria uma onda ou uma partícula. E a resposta seria os dois. No final das contas é praticamente isso, os dois estavam certos. No livro, Wolfgang Schmidt diz: eu confio mais nas ondas do que nas partículas. Como cúmplice eu vou usar Fibonacci, Johannes, Einstein, Newton e Galileu como prova. Em momento algum foi dito que Fibonacci não poderia estar na gravitação. Vamos imaginar agora que a gente é um psicopata por número e a gente tenta ficar achando o padrão de Fibonacci em qualquer lugar possível.
Agora vamos fazer uma fração da distância média entre o Sol e a Lua até a Terra. Esse resultado vai ser importante, só que não agora. A segunda forma de comprovar isso é por tampinha de garrafa. Se tu fizer o teste e colocar alguma bacia cheia de água, colocar várias tampinhas ali, no final do dia ou da noite, você vai ver que todas se juntaram. Isso acontece por causa do efeito ilha. Essa teoria da gravitação faz mais sentido chamar de teoria de Lagrange. Eu não sei como se fala, mas tanto faz. Agora a segunda prova é como o próprio nome já diz. Uma ilha. Primeiro você imagina uma ilha. Agora você imagina essa ilha cheia de pessoas em volta olhando as ondas, cada uma em uma parte. Estranhamente, todas essas pessoas vão ver ondas chegando em todos os lados possíveis. Mas por que isso aconteceria? Bom, a resposta já tá dada no vídeo inteiro. Se você entendeu bem o vídeo, provavelmente já entendeu o conceito de movimentação dos planetas. Existem muito mais provas para comprovar isso, mas isso eu vou deixar para vocês lerem o livro. Ou se não, o autor me dê. Lembra que eu disse para imaginar o espaço-tempo como um número perfeito de π? Supondo que o espaço fique maior, o tempo vai diminuir. Isso também acontece o contrário. Se o tempo for maior, o espaço vai ser menor. Agora a gente pode supor que um desses ultrapassou o limite e agora ele tá em 101%. Agora é 105%. Agora é 210%. Enfim, vocês entenderam. Pensem em uma coisa interessante. A velocidade da luz é aproximadamente 300 mil km por segundo. Vamos imaginar que a gente colocou uma câmera a 5 anos-luz de distância da Terra e agora a gente tá tentando gravar a Terra. Já que a luz vai demorar 5 anos para chegar até lá, a gente praticamente estaria filmando a Terra de 5 anos atrás. E o mesmo aconteceria caso fosse 5.000 anos-luz, 7.000 anos-luz e por aí vai. Agora imagine essa tal câmera a tantos anos-luz de distância e uma câmera ligada a Bluetooth aqui na Terra, ligada a essa câmera de tantos anos-luz de distância. Agora imagine a gente converter essa filmagem para uma câmera 360 graus e converter esse vídeo 360 graus para um holograma. A gravitação do universo pode ser muito bem dita com a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. É só para avisar caso vocês ouvirem música de fundo, por favor, ignorem. A terceira lei de Newton diz que caso você empurrar alguma coisa, essa tal coisa vai ser empurrada para você do mesmo nível que você empurra ela. Todo corpo com massa emite radiação, e logo isso estaria sendo aplicado na terceira lei de Newton. O mais interessante é Netuno. Lembrando que Netuno é o planeta mais distante do Sol, o que é realmente estranho, pois ele é mais quente do que o Urano. Mas isso seria uma explicação breve sobre o porquê Vênus gira ao contrário. O tecido espacial explicaria a dobra no tempo do espaço, o que também explicaria por que planetas se moveriam e por que a distância deles. O planeta de Vênus gira ao contrário do que outros planetas. A explicação do tecido espacial de Einstein não explicaria esse tipo de coisa. Mas essa teoria que eu acabei de falar durante o vídeo todo explica bastante coisa. Se a massa de todo planeta e estrela afetaria esse espaço-tempo no tecido espacial, por que um buraco negro não suga essa massa do tecido? Se essa teoria de Einstein do tecido espacial existisse, o nosso tempo aqui na Terra estaria trocando o tempo todo. E um segundo valeria bem diferente disso. Talvez mais e talvez menos. Agora vamos pensar nas 4 dimensões de Einstein que ele propôs em 1915. Imaginando a dimensão que é bidimensional, isso abriria bastante espaço para os terraplanistas. Quando a gente fala que as 4 dimensões existem, uma delas é a bidimensional, a gente pode deduzir que praticamente a gente estaria falando que em uma dessas dimensões os planetas são planos. Existem milhões ou talvez bilhões de formas de provar que a Terra não é plana, e um deles é o π. Sem o π, a Terra seria praticamente plana. O que não faz sentido, então a gente descarta a opção das 4 dimensões. Agora, depois desse vídeo, ao invés de a gente imaginar o espaço-tempo como as 4 dimensões, vamos imaginar assim, o espaço temporal π. O que significa que Einstein estaria errado? Eu diria que sim.